funcionando, câmera funcionando. Muito bacana. E aí, gente, bom dia mais uma vez, já está gravando, agora já pode ir colocando presença, né? Presença, vai ficar a linha gravada, né? Vamos lá. Ei, gente, vou logo registrar aqui, hoje são o quê? 30 de novembro de 2021. Acabou-se, né, gente? Então só tem essa aula, é a penúltima aula, hoje, aqui, agora, é a penúltima aula. E na aula seguinte vai ser a última. Acabou-se, só temos mais essas duas aulas. Já estamos na parte que a gente falou sobre as implicações, não foi? Já tem umas 3 aulas que a gente começou as implicações, ou seja, as grandezas, consequências, as grandezas consequentes de ter força. Ah, professor, tem força lá no sistema. Então, a gente estuda quais são as grandezas consequentes. Vimos a primeira, trabalho mecânico. A segunda grandeza seguinte foi energia mecânica, foi da aula anterior, da aula passada. E a terceira, hoje, vai ser o quê? Alguém lembra aí? Terceira grandeza é chamada, e aí, alguém no chat? É chamada de potência. Potência mecânica. Alguém pode dizer, tá, professor? A gente viu isso na aula anterior, energia potencial. Não, cuidado. Uma coisa é potência, outra coisa é potencial. Então, energia potencial, vimos na aula anterior. Potencial, energia potencial. Agora, potência é outra coisa. Então, gente, como nós vimos, trabalhando aqueles conceitos, como a gente diz, né, os alunos aplicados, os alunos estudiosos, os alunos dedicados, que vão fazer o Enem, cai o Enem, né, vão fazer o Enem daqui a 2 anos. Ah, professor, o Enem cai mais questões teóricas, o conceito, a definição. Então, a gente vinha deixando aqui o conceito de cada uma das grandezas dentro da dinâmica, né? Ah, professor, o que é força? Então, da mesma forma como nós vimos nas aulas anteriores, estão aí os vídeos gravados, então eu vou continuar essa sequência. A primeira grandeza que nós vimos, o conceito, né, dentro de dinâmica, foi força. Então, eu vou listar aqui, uma após outra, todas as grandezas até a de hoje, que nós estamos vendo, que nós vamos ver. Então, força. Ah, professor, o aluno que vai fazer o Enem. O que significa força? Qual é o conceito? Qual é a definição de força? Então, força, gente, é a grandeza necessária para alterar o estado de movimento. É a grandeza para alterar o estado de movimento. Como assim, professor? Estado de movimento. Alterar o estado de movimento. Ou parado para entrar em movimento. Ou em movimento para ficar parado. Ah, professor, vem lá o trem. O super-homem vai e para o trem. Ou seja, ele exerceu uma força. Ah, está lá um objeto parado. Eu quero colocar ele em movimento, exerço uma força. Então é simples assim. Força altera esse estado de movimento. De parado para movimento ou de movimento para parado. Tranquilo? Isso daqui nós vimos já há alguns meses atrás. Foi o início de dinâmica. Ah, professor, depois de força, o que nós viemos a estudar? Foram as implicações. Tendo força no sistema, quais são as outras grandezas? A primeira, trabalho. E o que é trabalho? Trabalho, a gente diz o seguinte, gente, para você entender o que é a grandeza trabalho, basta você entender a ideia, a palavra-chave, como se fosse esforço. Esforço. Desgaste. Ou seja, o aluno que vai fazer questões teóricas ali no Enem, basta ele estar atento a essas duas palavras, são sinônimos, essas duas palavras-chave. Então, é o esforço, é o desgaste, a grandeza que vai ali representar o valor do esforço, do desgaste. Eu quero deslocar um objeto, um corpo, de um ponto para outro, eu exerço trabalho. E trabalho vai ser exatamente o esforço, o desgaste para deslocar um objeto de um ponto para outro, de um local para outro. Então, gente, força altera o estado do movimento. Trabalho é o esforço, o desgaste para se deslocar o objeto de um ponto a outro. Logo em seguida, nós vimos energia. Ah, professor, o que seria energia? Energia é exatamente a grandeza necessária para realizar trabalho. A gente até brincou. Está lá no canteiro de obras, lá na construção civil, um pedreiro, um engenheiro, um construtor. Então, ele quer realizar trabalho, quer deslocar, vamos dizer, um balde de concreto de um ponto para o outro. Ele vai realizar trabalho, porque ele vai deslocar. Para realizar esse trabalho, ele tem que ter energia, tem que ter se alimentado, tem que ter tomado café, almoçado. Então, a energia é a grandeza necessária para realizar trabalho. Alguém pode dizer, tá, rapaz, tu tá fraco aí, não consegue realizar essa tarefa, esse trabalho.
Então, exatamente, energia é a grandeza necessária para realizar trabalho. Então, gente, até semana passada nós vimos isso. Trabalho, energia, e hoje é a grandeza seguinte, potência. Ah, professor, o que seria potência? Potência é exatamente a ideia, numa palavra-chave, uma única palavra-chave, a ideia de eficiência. Eficiência. Ah, professor, como assim eficiência? Eu quero realizar determinado trabalho, determinada tarefa. Essa tarefa pode ser realizada por, vamos dizer, um homem lá no canteiro de obra. Eu quero deslocar um bloco de concreto. Eu posso executar essa tarefa de duas maneiras. Ou um homem, lá, um trabalhador, um funcionário, ou uma máquina, um guindaste. Qual é o que vai ter maior eficiência? Tá, isso é óbvio que é a máquina. Então, é exatamente, realizar a tarefa daquela melhor forma, de melhor eficiência, com melhor eficiência. Potência seria essa ideia, é a eficiência. Tá, professor? Então, vamos dizer, para deslocar lá o bloco de concreto, um homem demore ali 2 minutos para poder realizar aquela tarefa. Em 2 minutos. Já um guindaste realiza a mesma tarefa em 10 segundos. Então, o tempo aí mostrou quão mais fácil, né? Ah, professor, quão eficiente vai ser a maneira de realizar aquela tarefa. Um demorou 2 minutos, o outro em 10 segundos realizou a mesma tarefa. Então, potência é eficiência para se realizar aquela tarefa, aquele trabalho. Um outro exemplo, tá lá, pronto, o carro. Vamos dar o exemplo de uma Mercedes, certo? Tá, uma Mercedes. Ah, professor, uma Mercedes, quantos cavalos a vapor ela tem? Vamos supor aqui um exemplo, não estou dando aí o valor real. Ah, professor, uma Ferrari, 100 cavalos. Comparando com um Fusquinha, lá um carro Fusquinha, 10 cavalos. Qual é o carro que vai ter melhor eficiência? Vai andar mais rápido, vai ter uma maior explosão, de parada para entrar em movimento. Tá, professor, é óbvio que lá a Ferrari. Então, em pouco tempo a Ferrari dispara, porque ela tem mais eficiência, ela tem uma potência maior, tantos cavalos. Já um Fusquinha tem menos cavalos, menos potência, menos eficiência. Então, gente, basicamente, potência é essa ideia de eficiência. É o quão eficiente eu vou realizar aquela tarefa. Outro exemplo, estou lá na agricultura. Tem lá, né, o arado lá, eu quero arar a terra. Pode ser um ser humano lá, com as ferramentas, os equipamentos, e pode ser um carro puxado, ou tração animal, com boi. Ah, professor, em qual situação vai ter melhor eficiência, melhor potência? Então, gente, basicamente, é essa a ideia. É realizar aquela tarefa no menor tempo. O que tiver menor tempo vai ter melhor eficiência, portanto, melhor potência. E já adiantei aqui para vocês o símbolozinho, né? Então, gente, basicamente, essa nova grandeza é chamada potência, potência mecânica. O símbolo dela, professor, não pode ser o P de forma, porque o P de forma a gente usava para peso, força-peso. Não pode ser P minúsculo, porque lá no segundo ano você vai ver que é pressão, pressão de uma força. Então, o que resta é o P maiúsculo, P maiúsculo. Olha lá, aquele P desenhado, né? Ó, P maiúsculo é usado para representar a grandeza potência. Professor, e qual é a fórmula? A fórmula de potência. Vamos lá. Potência já dá para a gente ter, basicamente, uma ideia de qual é a fórmula. Simplesmente por esses exemplos, a partir desses exemplos que eu dei, né? Professor, realizar um trabalho no menor tempo possível. Ali vai estar definida a eficiência. O quão eficiente é aquela máquina, é aquele motor. Então, é a potência do motor, a potência da máquina. Então, é simples assim. Potência vai ser igual ao trabalho dividido pelo tempo. Trabalho realizado naquele certo tempo. Uma observação. Trabalho, a gente viu no teorema do trabalho, energia, que trabalho equivale à energia. Então, tanto faz trabalho ou energia. Tranquilo? Então, a gente está aí. A fórmula de potência é uma das mais simples. É somente essa ideia de que potência
é eu realizar aquele trabalho, aquela tarefa, num determinado tempo, num ΔT. Outra fórmula de potência, existe uma segunda fórmula de potência. Então, para eu calcular, vamos fazer a partir de agora questões, exemplos, para a gente entender como resolver questões desse tipo. Então, para resolver questões sobre potência, eu tenho duas fórmulas possíveis. Ou trabalho dividido pelo tempo, trabalho e energia, né, são equivalentes, ou força vezes velocidade. Pronto, então aí, essas duas fórmulas. Então, gente, com essas duas fórmulas, eu calculo a potência de uma máquina, a potência de um motor. Tá, professor, se eu quero realizar um trabalho, eu coloco uma máquina, eu coloco um motor, é o motor do carro, é o motor lá do guindaste, é o motor lá dos tratores na agricultura. Então, gente, potência, essa é a ideia, a eficiência para se realizar determinado trabalho, determinada tarefa, atividade. Tranquilo? Então, a gente vinha anunciando, já há umas 3, 4 semanas atrás, que as grandezas, como sendo implicações da força, né? Ó, seria, tendo força, eu tenho trabalho, eu tenho energia, eu tenho potência. Existem outras grandezas, vai ser exatamente as seguintes. A 4, tá, professor? Qual é a quarta grandeza? A gente tinha dito, né? Já antecipado, a gente já tinha mostrado para vocês, antevendo que a gente ia ver de conteúdo, né? Que nessa aula de hoje, na penúltima aula, iríamos ver 3 grandezas. Na primeira aula, a gente viu só trabalho. Na segunda aula, vimos só energia. E na aula de hoje, dá para a gente ver 3 grandezas. Ah, professor, a primeira é a potência, tá aí. Não tem o que falar mais. É você entender a ideia, a potência basicamente é a eficiência, e entender a forma. 2 formas. Ou trabalho dividido pelo tempo, ou força vezes velocidade. Acabou-se. Ah, professor, a grandeza seguinte é chamada de impulso. Impulso. Ah, professor, o que seria impulso? Impulso. Já vou mostrar aqui para vocês. O símbolo, a letra é o I de forma, o I grandão, I de impulso. O impulso, basicamente, seria a ideia de uma força instantânea, um empurrão. Então, vamos colocar assim, ó, empurrão. Eu vou empurrar, certo? Empurrão, certo? Instantaneamente. Vou empurrar um objeto. A diferença é o seguinte, eu posso segurar ali um bloquinho e ir empurrando, segurando e empurrando. A todo instante, eu estou mantendo o contato com o objeto. Isso é exercer uma força. Outra coisa é o impulso. O impulso é apenas um toque instantâneo. Deu um toque, ele vai embora. Um exemplo bacana seria ali no esporte do beisebol. Ah, professor, vem lá a bola e os jogadores, né, os atletas lá, eles vão e dão um impulso na bola com um taco. Tá. Pronto, aquele impulso tá. Ali é o exemplo de um impulso. É exercida uma força num pequeno intervalo de tempo. É diferente lá de você exercer uma força empurrando um bloco a todo instante em contato. Então, a diferença de força para impulso é que força você vai empurrando sempre em contato. Já impulso, você dá um impulso, como o próprio termo diz, um impulso, um empurrão. Bateu e soltou, instantaneamente. Num intervalo de tempo muito pequeno. Então, isso é um impulso, tranquilo? Ah, professor, a forma, o símbolo, a letra é o I de impulso. Qual é a forma? O impulso vai ser igual a força, já que a gente acabou de dizer que impulso seria mais ou menos uma força. A diferença é que a força eu mantenho em contato, sempre o contato. Já o impulso, eu toco, né, num intervalo de tempo muito curto. O impulso, num intervalo de tempo muito curto. Vezes o ΔT, num intervalo de tempo muito curto. Tranquilo? Ah, professor, impulso tem alguma outra forma? Não, impulso só tem essa única forma. Então, potência eu tenho 2 formas, impulso eu tenho uma única forma. E a terceira e última grandeza, na nossa numeração aqui, né, vai ser a quinta, é chamada quantidade de movimento. Tá, professor, o que seria quantidade de movimento? Já vou antecipar para vocês. O símbolo é o quezão, que de forma aí, ó, quezão de quantidade. O quezão de quantidade de movimento
Ah, professor, a quantidade de movimento vai representar o quê? É exatamente ali a grandeza. É o quão grande, qual é o valor daquele movimento. Então, gente, basicamente, seria o valor do movimento. Como assim, professor, o valor do movimento? Saber determinado objeto, um bloco, uma caixa, um tijolo, um bloquinho, professor, qual é a quantidade de movimento dele? Ah, professor, é uma bicicleta, é um carro, é uma moto, é um ônibus. É saber o valor. Quão grande é aquela quantidade? Exatamente essa expressão. A ideia é você se ater à expressão quantidade de movimento. Ah, professor, primeiro, o objeto tem que estar em movimento, ou seja, tem que ter uma velocidade. E segundo, tem a massa dele. Então, basicamente, com essa ideia intuitiva, você já sabe como é que vai ser a fórmula. A fórmula, basicamente, vai ser o quê? Eu tenho que ter velocidade para estar em movimento, já que a própria grandeza ela define como sendo quantidade de movimento. Então, tem que ter movimento, tem que ter velocidade, não? Vezes a massa daquele objeto, a massa daquele corpo, daquele bloco. Então, simples assim, eu pego a massa e multiplico pela velocidade. Então, gente, não tem o que fazer. São o quê? 9h10. Temos aí 20 minutos para fazer questões, exemplos, a partir dessas fórmulas. Basicamente, 3 grandezas. Potência, impulso, quantidade de movimento. Potência tem 2 fórmulas. Trabalho e tempo. Força e velocidade. Impulso, apenas uma fórmula. Força vezes o intervalo de tempo. E quantidade de movimento, massa vezes velocidade. Acabou. A partir de agora, vamos ver exemplos. Vamos ver questões para ver como é que se aplica. Professor, eu quero ver aí como é que se aplica essa fórmula. Alguns alunos, né, os que mais participam, tá aí Caio, Anderson, William, né, Marina, José Felipe, eles sempre entregando tarefa. Professor, veja aí, corrija aí, dê uma olhada nas questões. A gente sempre chamando a atenção. Gente, sinceramente, a atividade, a tarefa, como a gente sempre manda para vocês, é resolver as questões. Alguns, até hoje, estão somente mandando o que é copiado do quadro. O que é copiado do quadro. Professor, desculpe, é Carmélia, viu? Tranquilo. Eu estava acompanhando uma mãe ali, eu vim agora da sala e estou avisando aos meninos, viu? Desculpe. Tranquilo, tá, professor. Tranquilo, já compartilhei com eles. Obrigadão. Então, gente, voltando aqui, né? Então, muitos alunos estão entregando as tarefas direitinho, mas outros estão só copiando. Gente, sinceramente, copiar, registrar, anotar, isso é o seu conteúdo, é o seu material. Tem gente que está, professor, porque eu esqueci, eu não sei nem mais como é que você assiste aula, gente, sinceramente. Você assiste aula lá, na sala de aula física, na sala de aula remota, você assiste tomando nota, o que o professor está falando, seja em slide, em quadro, copiando, anotando, o que seja. Você está lá registrando, anotando. Outra coisa é você verificar o que você aprendeu. Ah, professor, vamos fazer um exemplo, vamos fazer um exercício. E é isso que muitos alunos estão devendo. Aí a gente até chamou a atenção, né? Teve um aluno lá que a gente disse, rapaz, se atenha aí, isso é para você, né? Não tem sentido eu estar aqui chamando a atenção. Como é você se sente bem, então tranquilo. Depois você vai sentir falta. Então não sabote a si mesmo, não boicote a si mesmo. Isso é para você. Não, eu vou tentar aqui uma questão ou outra para ver se eu entendi. Meu irmão, professor, vê aí se dá para corrigir, para eu ver se eu acertei alguma coisa. É o que o Anderson, o Caio, o William, eles sempre, Marina, tem vários alunos que fazem isso. Então, gente, vamos lá fazer exemplo, né? Exercício para a gente ver como é que se aplica essas questões aqui. Aí teve um aluno aí que na aula passada ele disse, tá, professor, a aula anterior, energia, eu não entendi tanto. Foi um assunto que eu fiquei meio... Gente, é um dos assuntos mais fáceis, energia. É você pegar a energia cinética e a energia potencial. São mais duas da energia mecânica. Ah, professor, elas sempre vão oscilando. Quando uma é máxima, a outra é zero. Quando a outra é zero, a outra é máxima. Então elas ficam brincando assim. Sempre oscilando. Convertendo. Uma energia se transforma em outra. Aí a gente deu o exemplo de 100, né? Vamos dizer que seja 100. Se for no máximo, uma está em 100, a outra está em 0. Quando estiver lá embaixo, a potencial vai ser 0 e a cinética vai ser 100. E se estivesse no meio, ia ser 50-50. 50 mais 50 é 100. Então, basicamente, é brincar com isso. Brincar de somar para o total dar 100. Simples assim. Agora, saber a forma de cinética e saber a forma de potencial. Tente colocar isso em prática, tente fazer essa questão, responder as questões. Teve lá a questão da montanha-russa, que são as questões mais clássicas, e teve a questão lá do Globo da Morte, que não cai tanto, mas eu coloquei que é a mesma situação. Quando está lá em cima, quando está lá embaixo.
Foi uma questão um pouquinho mais aprofundada, mas é bacana para você trabalhar isso, a gente ver se tem dúvida. Então, lá, gente, vamos ver situações aqui, exemplos práticos para a gente resolver. Não, concluindo aqui, gente, professor, eu tenho impulso e tenho quantidade de movimento. A partir dessas duas últimas grandezas, impulso e quantidade de movimento, eu tenho um resultado, uma consequência desses dois. É chamado teorema do impulso, quantidade de movimento. Assim como a gente tinha lá na energia, estão lembrados? Na aula anterior, a gente tinha o teorema do trabalho, energia cinética, o teorema da TEC. Tá, professor? O trabalho é igual à variação da energia cinética. Vejam lá. Então, com a variação da energia cinética, eu tenho como ter o trabalho. E se eu tiver o trabalho, eu sei como calcular a variação da energia cinética. Da mesma forma aqui, a partir dessas duas grandezas, observe que lá, ó, era a partir das duas grandezas. Trabalho e energia cinética. Aqui é a partir das duas grandezas. Impulso e quantidade de movimento. Eu tenho como consequência um teorema, chamado teorema do impulso e quantidade de movimento. Professor, o que esse teorema diz? Esse teorema diz o seguinte, gente. Esse teorema diz que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Simples assim, acabou-se. Então, só existem dois teoremas. Aqui no primeiro ano do ensino médio, basicamente, vocês só veem dois teoremas. O teorema do trabalho e energia cinética, trabalho é igual à variação da energia cinética, e o teorema do impulso, quantidade de movimento. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Simples assim. Observe que sempre o teorema tem uma variação, né? Ou variação da energia cinética ou variação da quantidade de movimento. Professor, se é variação. Variação é o quê? É essa situação final, ou seja, a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Tá aí, não? Professor, é só uma forma ou são duas? É a mesma, né, gente? Uma coisa é a variação, outra coisa é eu pegar essa variação final menos inicial para calcular a variação, né? Então, vamos lá, faltando 15 minutos para a gente fazer exemplo, questões práticas sobre essas fórmulas, né? Então, basicamente, 3 fórmulas: potência, impulso, quantidade de movimento. Mas com essas duas últimas, eu obtenho uma segunda, né? Uma seguinte. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento, certo? Então, lá, primeira questão, a gente diz o seguinte: sabendo que um determinado motor, uma determinada máquina, ela realiza um trabalho de 1.200 joules. E que ela realiza essa tarefa em 10 segundos. A partir dessas informações, a questão pede. Então, isso daí é um motor. É um motor que tem esse desempenho. Então, olha lá, outra palavra-chave: eficiência. Potência é a eficiência. Outra palavra-chave: desempenho. Então, desempenho. Certo? Desempenho. Então, olha lá. Potência ou é o desempenho ou é a eficiência. Mesmo, são sinônimos, ideias sinônimas. Não. Então, lá, a questão do Enem, mais simples do que isso, ele diz que é um motor. Eu tenho lá um motor agrícola, um motor de um guindaste, um motor de um carro. Ele diz que realiza 1.200 joules em 10 segundos. A partir dessas duas informações, desses dois valores, eu posso calcular o quê? Eu posso calcular força? Posso calcular o que mais? Velocidade? E aí? O que eu posso calcular? Cadê? Caio lá, Anderson, o que mais? Pelo menos no chat, né? Quem é tanto que está nessa turma? Milena, o que mais? E aí, gente? Pelo menos no chat. A partir dessas duas grandezas, trabalho e tempo, eu posso calcular o quê? Tá, potência, né? Eu já tinha acabado de dizer aqui para vocês. Então, olha lá. Esse valor aqui, ó, joules. Professor, se são joules, é trabalho. Pronto, olha lá. A Milena falou no chat, né? Parabéns, Milena. Participação aí. A primeira participação do dia, não foi, ó? Então, olha lá. Se são joules, a unidade joules. Então, é trabalho. Trabalho ou energia? São equivalentes pelo teorema do trabalho e energia cinética, né? Ó. Então, joules é o valor do trabalho. Vou colocar em vermelho aqui, porque a questão não disse isso. Isso é o que você, aluno estudioso, aluno dedicado, aluno que corre atrás, você sabe. Professor, são joules é trabalho ou energia, né? E aqui, ó, segundos. Segundos é o quê? É o tempo. É um certo intervalo de tempo. Então, isso daqui você colocou como rascunho na sua prova de Enem,
rascunhando, escrevendo, por isso que o professor sempre cobra, escrevam, rabisquem, anotem, copiem, tomem nota, exatamente para você ir pegando a prática. Olha lá, então professor, eu tenho trabalho, tenho tempo, logo a questão vai perguntar o quê? A questão ela está perguntando a relação a partir dessas duas grandezas é exatamente a potência. Olha aí a potência. Tá, professor, qual é a fórmula de potência? Potência vai ser igual ao quê? Então, vem aqui, ó, fórmula de potência vai ser igual ao trabalho dividido pelo tempo. Acabou-se. Gente, sinceramente, questões mais simples do que essa. Alguém pode dizer, professor, poderia ser energia. Poderia ser energia. Professor, o senhor está usando a primeira fórmula. Se fosse os valores para usar a segunda fórmula, vamos ver no exemplo seguinte, tranquilo? Então, vamos lá substituindo. Ah, professor, o trabalho. Quanto foi o trabalho? 1.200 joules. Dividido pelo tempo. Qual o tempo? 10 segundos. Acabou-se. A potência vai ser dada em quê? 1.200 dividido por 10. Dá quanto, gente? 120. Quero ver agora. Qual é a unidade? Qual a unidade de potência? Aí alguém sabe? Nos equipamentos eletrodomésticos aí na sua casa, na lâmpada, no liquidificador, no aparelho de som, no ventilador, tem lá a potência. Só que lá é potência elétrica. Eita, Caio participou lá, beleza, Caio? Show de bola, participação hoje. Mas não é essa não, Caio. Isso daí já é unidade de outra grandeza. Exatamente o que eu estou chamando a atenção aqui. Essas situações de aparelhos eletrodomésticos são mais potências elétricas. Então, não é redundante dizer que é potência mecânica. Estamos estudando potência mecânica, certo? Potência mecânica. Na potência mecânica, é a potência ali sobre o movimento. É diferente de potência elétrica. Então, no terceiro ano, vocês vão estudar potência elétrica. Tranquilo? Então, vamos lá ver. Ah, professor, as unidades, a gente vem por aqui, ó. Trabalho. Qual a unidade de trabalho? Joules. Olha aqui, joules. O tempo tem que ser dado em quê? Segundos. Então, observação é importantíssima. Professor, se o tempo tivesse em horas, teria que transformar. Se tivesse em minutos, teria que transformar. Porque só combina joules com segundos. Tranquilo? Então, a unidade de trabalho ou energia tem que ser em joules. A unidade de tempo tem que ser em segundos para combinar com joules. E aí, Caio falou lá da unidade, não é não, Caio? Mais alguém? Anderson, o que mais? Milena? A unidade que vai relacionar os joules com os segundos, tá aqui, ó. Joules por segundos. Pode ser trabalhado assim, joules por segundo. Pode ser trabalhado assim. Mas só que é convencionado uma nova unidade. Essa unidade é derivada, consequência da relação joule dividido por segundos. Vai ser watts. Watts é o W maiúsculo, em homenagem ao cientista James Watts. Então, watts em maiúsculo. Tranquilo? Então, olha lá. Vamos aqui ver essa. Tá, professor? Unidade de força. Força é dada em quê? Em Newton. Foi em maiúsculo, em homenagem a Isaac Newton. Velocidade. Metros por segundos. Metros por segundo. Relacionando essas três unidades, olha, newtons, metros por segundo, a unidade em resultado vai ser watt. Watt, certo? Watts no plural, né? Tantos watts. Então, olha, lá no Enem, quem for fazer o Enem, a resposta vai estar 120 joules por segundo ou 120 watts. 120 watts. É mais convencional se trabalhar com watts, certo? Então, lá pode estar 120 joules por segundo ou 120 watts. 120 watts. Tranquilo? Então, gente, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que moer. É simples assim. Uma questão básica, modelo, sobre potência, tá aí, certo? Uma questão sobre potência. Ah, professor, vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte. Tem lá uma máquina. Vamos dizer que antes fosse motor, né? Agora vamos dizer que seja uma máquina. Tem uma máquina que ela tem um determinado desempenho de exercer uma força de 1.800 newtons, e ela desempenha essa força durante um percurso a 20 metros por segundo, certo? Pronto.
Com essas informações, eu quero que você calcule. Primeiro, é uma máquina, certo? Uma máquina em movimento. Essa máquina em movimento, ela desenvolve a velocidade de 20 metros por segundo, exercendo para esse movimento uma força de 1.800 newtons. Ou seja, para se movimentar, precisa de força. Então, para atingir essa velocidade, ela precisa de uma força de 1.800 newtons. Tendo essa força de 1.800 newtons, atinge a velocidade de 20 metros por segundo. Com esses dois valores, essas duas grandezas, eu posso obter o quê? Então, vamos lá, gente. Mais uma vez. Tá, professor? O aluno estudioso, o aluno aplicado, beleza, Carol lá, potência, já sei que é potência, mas agora ficou fácil, não foi? Eu dei a dica aqui, não foi, ó, o caminho das pedras, tá, professor? Tem duas formas. O primeiro exemplo eu falei a primeira forma, então o segundo exemplo vai ser a segunda forma. Mas beleza, é isso aí, cara, show de bola, participação duas já hoje, né? Olha lá. O aluno aplicado, o aluno estudioso, o aluno dedicado, ele vai seguir, vai pegar, vai ler lá a prova do Enem, vai ler lá a prova do vestibular, pegar um lápis comum, né? Tem a caneta lá e tem um lápis. Ele vai pegar o lápis e vai estar rabiscando o lema, o enunciado, e ele vai acrescentar. Ah, professor, se são newtons, newtons é a unidade de força. Se são metros por segundo, é a unidade de velocidade. A partir dessas duas grandezas, eu obtenho a seguinte, uma terceira. Como resultado, a potência, como o Caio bem disse aí, a potência. Tá, professor, a partir de força e velocidade, eu encontro potência. Qual é a fórmula de potência? Eu tenho duas fórmulas. A primeira é trabalho e tempo. Mas aqui não tem nem trabalho nem tempo, professor. Mas eu tenho como calcular aqui, não é? Ó? Eu tenho como calcular. Ah, mas tem a segunda fórmula. A segunda fórmula de potência vai ser igual a força vezes velocidade. Acabou-se. Então, gente, é simples assim. Questões mais fáceis do que essa. Tá, professor, ele quer potência. Se quer potência, repete. Potência. Vai ser igual a força. Quanto é a força? 1.800 newtons vezes velocidade. Quanto é a velocidade? 20 metros por segundo. Acabou-se. Potência vai ser o quê? Multiplicar tudo isso. Vai dar quanto? 36. 3 zeros, né? 1, 2, 3. E aí, 36 mil, o quê? 36 mil o quê? Qual é a unidade? Watts. Watts. Vamos dizer que seja uma máquina, um carro, e esse carro, watts, beleza, Carol, acertou. Esse carro, para atingir 20 metros por segundo, o motor dele tem que ter uma potência de 36 watts. Com 36 watts, ele vai atingir essa velocidade de 20 metros por segundo. Tranquilo? Ei, gente, mais simples do que isso, vamos lá, para fazer um terceiro exemplo, ainda faltando 5 minutos, né, para fazer vários exemplos ainda. Então, alguma pergunta, gente, alguma dúvida? Alunos que disseram aí, não, professor, as aulas são tranquilas, a gente acompanhando, ouvindo, tomando nota, anotando, escrevendo, fazendo as questões, assistindo as aulas, está tranquilo. Mas teve a aula passada aí que alguns alunos, Milena, tranquilo, beleza, Milena, parabéns. Até agora, Caio também, parabéns. Mas teve alguns alunos que estavam, professor, a aula passada foi um pouco meio pesada. Não, a aula foi extremamente simples, gente. Foram as questões, uma ou outra que eu coloquei um pouquinho mais. Lá da montanha-russa e a do Globo da Morte. Mas as outras são extremamente simples. É só você exercitar um pouquinho mais, tranquilo? Vamos lá. Exemplo 3. Exemplo 3. O exemplo 3 diz o seguinte. O exemplo 3 diz exatamente. A situação diz o seguinte. Eu tenho uma máquina, também uma máquina, que em produção, em larga produção, ela vai produzindo ali os bolinhos. E em cada bolinho, na esteira, vai passando os bolinhos e ela vai dando um certo impacto para o bolinho seguir na esteira. Esse impacto que ela executa nos bolinhos para seguirem a esteira, a produção em larga produção, né, a produção em escala, em grande escala, né, diz o seguinte, que esse impacto é da ordem de 520 newtons, tá? Tem lá na máquina os bolinhos descendo e tem lá uma paleta que dá um impacto em cada bolinho para ele seguir lá a sua trajetória. Cada impacto é da ordem de 120 newtons. E ele executa esse impacto, né, exerce, realiza esse impacto em cada 2 segundos, a cada 2 segundos. Pronto. Com essas duas informações, ele pede para você calcular o que dá para calcular aí. Pronto, a questão dele. Ele diz o que é para calcular, ele diz o que pede para calcular. Caio já disse lá, beleza, Caio, show de bola. O que eu posso calcular com isso? Tá, professor, vamos por partes. Vamos primeiro dar nome aos bois, identificar as grandezas. Esses valores aí, essas informações, são informações, valores e grandezas. 520 newtons
É o valor de quê? De velocidade, de tempo, de quantidade de movimento, de trabalho, de energia, de potência, de quê? Cadê lá? De força, beleza, cara, show de bola. Tá, professor, identifiquei aqui, olha. Por newtons, tantos newtons é força. E aqui, segundos. Segundos é o valor, é a unidade de que grandeza? De tempo, né? De tempo. Então, gente, não tem o que fazer, tá, professor? É uma grandeza que, como consequência, ela vai ter a relação entre força e tempo. Tá aqui, ó, o impulso. Eu quero saber o impulso. Nada mais do que isso. Simples assim. Então, eu sei que a fórmula do impulso vai ser igual à força num certo intervalo de tempo muito pequeno, muito curto. O impulso é o que eu quero, repete. Vai ser igual à força. Quanto é a força? 520 newtons vezes 2 segundos. O impulso vai ser na ordem de quanto? 0, 10, vai 1, 11. Não. 1.100 o quê? Quero ver agora. Qual a unidade? 1.100 o quê? A unidade vai ser o quê? Tá, professor? É watts? São joules? São newtons? São metros por segundo? São segundos? Qual a unidade? A unidade, gente, vai ser nada diferente do que está aqui. É o que está aqui. Newtons, segundos. Newtons, segundos. Observe que não é Newton por, não é por cortado, dividido, não. É newtons, segundos. Newtons, segundos. Tranquilo? Newtons, segundos. E, gente, ficou faltando aqui a última questão sobre quantidade de movimento. A última questão sobre quantidade de movimento é tão simples que eu vou colocar aqui, ó. É um objeto de 4 quilogramas que se desloca com a velocidade de 100 metros por segundo. Com esses dois valores, eu consigo encontrar, com essas duas informações, eu consigo encontrar a quantidade de movimento. Vamos supor que isso aqui tenha sido o exemplo 4. O exemplo 4. Tão simples que eu coloquei aqui. Tá, professor, o exemplo 4. Eu tenho massa e tenho velocidade. Quantidade de movimento vai ser o quê? Multiplicar a massa pela velocidade. 400. 400 o quê? Qual a unidade? Quilogramas, metros por segundo. Ei, gente, alguma pergunta? Então é simples assim, é pegar a fórmula e trabalhar a fórmula com os valores. As unidades, unidade adicional, como consequência, só tem watts. As outras não têm novas unidades. São as próprias unidades que eu tenho. Newtons, segundos e quilogramas, metros por segundo. Quilogramas, metros por segundo. E aí, gente, 9h30, alguma pergunta? Caio, Milena, disseram, não, professor, até agora tranquilo. Professor, beleza. Sim, no final do ano a gente tem, olha aí, o Anderson lembrou, não foi? Vai ter a surpresa, professor, no final do ano? Com certeza. Próxima semana, próxima aula é a última aula. Acabou-se. Aí vai ter a surpresa, tranquilo? Ei, gente, qualquer dúvida, perguntamos aí, Caio, beleza, Anderson, Caio, Milena, disseram, não, professor, nenhuma dúvida, por enquanto tudo tranquilo. Então espero que esteja tranquilo mesmo. Reta final. Gente, hoje, dia 30 de novembro, só estão faltando 2 semanas. Próxima semana a gente tem aula. Nas outras semanas vai ser só final, recuperação, atividades, exercícios para entregar. Coloquem tudo em dia. Bacana? Ei, gente, parabéns, boa sorte, bons estudos. Semana que vem é a última semana, o último dia, a última aula. Acabou-se, para todo mundo gritar. Acabou, acabou. Ei, gente, valeu, até mais. Até mais, professora Carmélia. Valeu, Milena. Até mais, tchau, tchau.